Bem-vindo ao 16º episódio do podcast Descozinhar. Um bate-papo descontraído sobre nutrição e gastronomia, com duas entusiastas do assunto. E diretamente da cozinha. Eu sou Larissa Angélica, eu sou nutricionista e professora de pós-graduação da USP. E quem está aqui comigo e compartilha risadas e muito conhecimento é Paula Weber, eu sou chefe de cozinha. Então a gente, assim, dando andamento, a gente tem feito uma sequência de assuntos. Uma coisa que nos perguntaram bastante é: e o que é esse tal de orgânico? Vem a Larissa de novo com todos os dados de produção. É uma delícia falar assim. A gente fala de um tema, professora, levanta tudo, né? É ali. Não, olha bem, a pesquisa falou isso, quero falou aquilo. Números, quero coisas reais. Então, assim, a gente vai falar hoje, assim, é um bate-papo, são informações, obviamente, que a Larissa levantou todas científicas e coisas que a gente conhece. Então, se alguém tiver mais a acrescentar, isso aqui não é uma pesquisa, vamos deixar fazer um disclosure, assim, a gente vai falar sobre orgânico. Então, Larissa, o que são os orgânicos, né? O que é esse termo? É um guarda-chuva grande, é um termo específico? O que é orgânico? Existe uma lei desde 2003 que ela estabelece os parâmetros do que é orgânico. Quando você pensa em orgânico, não estou falando você, mas vocês, né? A primeira coisa que vem, até nas pesquisas mostra, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é que é uma produção sem agrotóxico, tá? Sem uso de fertilizantes, sem agrotóxicos. Ok, tá certo, é isso mesmo. Só que o que muitas vezes as pessoas não sabem é que a produção de orgânico, ela vai além disso. É toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia. Então, para um alimento ser considerado orgânico, tem aí ao mínimo 9 critérios para ele ser considerado. Então, tem que ter cuidado com os recursos naturais. Então, como é que vai usar a água, o solo? Tem que ter uma rotatividade na produção desses vegetais, né? Tem que pensar nas questões econômicas, né? Pensar nos agricultores locais, como que eles vão fazer essa produção. Então vai muito além, não é só ter ou não ter agrotóxico. Por que às vezes a gente foca nisso? Por questões de saúde, né? Porque consumir agrotóxicos, tem estudos que mostram a relação, às vezes com disbiose intestinal. Então a gente tem várias bactérias saudáveis no nosso intestino e o agrotóxico às vezes pode causar um desbalanço nisso, né? Prejuízos ao nosso sistema imune, então causar também distúrbios no sistema imunológico. Então por isso que muito se fala da questão do agrotóxico. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, igual eu falei no último episódio, né, é muito mais, vai muito além disso. E aliás, eu sou professora orientadora da LASAC, que é a Liga Acadêmica de Sustentabilidade e Alimentação Coletiva da USP de Ribeirão Preto. Então é formada por estudantes do curso de nutrição, justamente para falar nisso, como que a gente pode melhorar a sustentabilidade. E a produção orgânica é uma delas. E você falou essa coisa da rotatividade da terra, é muito legal. Uma coisa que a gente quer deixar claro, assim, não é porque é orgânico que o produto tem que ser feinho, ele pode ser bonito. E tem uma fazenda de orgânico que eu visitei várias vezes, e é justamente essa coisa da rotatividade da terra. Eles iam trocando a terra que foi colhida, na safra seguinte ela virava pasto. Justamente porque assim, toda a parte de fertilização vinha do esterco das vacas que estavam ali. E eles faziam, era uma coisa rotativa mesmo. Um agrônomo sensacional explicava a produção de orgânicos e como ela era rotativa e respeitando muito os produtos da sazonalidade. Então é um lugar que você vai, que assim, eu quero comer isso. Não, isso não tem porque não está na época, não vai ter. Em compensação, os produtos da época estavam maravilhosos, né? Bonitos, saborosos. Então se pensa muito nisso, nessa produção sustentável. Você não está estressando a terra para produzir aquilo. E aí tem uma outra coisa que as pessoas falam muito também, quer dizer, é que eu queria consumir produto orgânico, mas ele é muito caro. Né? Eu acho que isso é uma realidade que veio ao longo do tempo se transformando, você não acha?
Eu acho que tem sim melhorado, mas eu ainda acho que é mais caro. Mas tem motivo para ser mais caro. Tem. Porque é muito mais difícil você fazer toda essa produção. Porque às vezes grandes agricultores às vezes faz monocultura, que é o quê? A produção de uma coisa só. Acabou. Então fica muito mais sistematizado. Né? Agora você imagina pensar isso, quanto de água eu vou usar, o solo, eu tenho que usar pragas naturais, às vezes, ou combinações de espécies, em vez para eu não usar agrotóxico ali, para não perder a minha safra. Então tem uma logística muito maior por trás da produção do orgânico. Então se justifica que ela seja mais cara. E além disso tudo, você tem que ter para poder ter o selo de orgânico, você precisa fazer uma certificação. E essa certificação tem um custo. E é caríssima essa certificação. Existem alguns modelos para conseguir. A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, mas assim, tá melhorando também, mas assim, o custo é alto. Sim. Dependendo do tipo de certificação que você vai querer, o custo aumenta muito. Isso. Porque a maior certificação assim é proveniente de uma certificadora. Então é uma autoridade que vai lá. Né? Tanto é que a gente vai ver se a gente consegue deixar na tela para quem assistir no YouTube, o selo do orgânico. Então vem lá, o selo vem escrito orgânico e embaixo vem escrito assim, certificado por auditoria. Então que é o jeito mais caro de você obter uma certificação. É ter uma empresa que é auditora e ir lá e você fazer toda uma análise. É a mesma coisa que o ISO, né? Você tem que, para conseguir o ISO, você tem que preencher critério 1, 2, 3, você preencheu todos os critérios, você automaticamente consegue o direito a ter essa chancela para dizer que seu produto é orgânico. Agora, tem um método que é mais... só que o que acontece? Esse é dos produtores, dos agricultores, só que eles não podem vender em supermercado. Então, eles podem vender, às vezes, em feira, ou um consumidor ir lá, e aí os próprios agricultores se certificam. Então é como se fosse uma comunidade e aí cada um vigia o outro, né? E aí tem o sistema participativo, que é quando, vamos supor, esses pequenos agricultores, eles querem evoluir, e aí eles chamam essa auditoria para fazer, né? E aí ele meio que divide os custos. E aí sim eles podem vender no supermercado. Então aí vai vir orgânico, sistema participativo. E agora, assim, a parte dos orgânicos, a gente, assim, muitas vezes, algumas pessoas associam só a frutas, legumes e verduras. Não, existe também a carne orgânica, o ovo orgânico e o grande mito é o frango, se o frango tem ou não hormônio. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas falam, não, esse frango tem hormônio, eu não vou comer. Esse frango não, esse frango pode comer. Como é que é isso? Gente, primeiro, não errem. O frango não tem hormônio. O que a produção muitas vezes faz é o uso de antibiótico. Tá? Não então não é hormônio. Ele não está fazendo assim, fisiculturismo, aquela coisa. Então, às vezes grandes criadores, principalmente às vezes de aves, que tem muita ave no mesmo lugar, e se uma pegar a doença, aí contamina todas. Então eles começam já a dar antibióticos sem necessidade ou numa dose maior. Né? Quando eu estou falando de um frango orgânico, é porque não é feito esse uso de antibiótico, assim, sem ter algum problema de saúde. Então, eles usam também muito fitoterapia, né? Eles usam homeopatia na hora de tratar os frangos, tá? E também cuida-se da ração da galinha. Então, a fonte de ração da galinha é orgânica. Não, porque a gente já fez um episódio também, né? Toda vez que você vai com tudo, eu vou lembrando dos que a gente fez. Que você é o que você come. E uma das... nesse eu não consigo lembrar bem se a gente falou do Zeca, o cão, que já apareceu por aqui também. E o Zeca é uma coisa muito clara de que você é o que você come e a produção. Ele come hoje em dia uma alimentação super balanceada, feita em casa, sem gordura. E é isso, quer dizer, ele tem uma qualidade de vida muito melhor. É a mesma coisa o frango, na hora que ele tem uma ração de melhor qualidade, você que está se alimentando da carne dele, está ingerindo isso. Como o bebê acaba recebendo os nutrientes da mãe, quer dizer, você está recebendo o nutriente de um
frango. Por exemplo, acho que um exemplo bem claro assim de como isso é passado, tem às vezes ovo no mercado, ovo rico em selênio. Por que o ovo é rico em selênio? Porque na ração da galinha, a ração era rica em selênio, e aí isso acaba fazendo com que o ovo tenha maior fonte de selênio. Então isso é importante, né? A alimentação. E aí eu lembrei de outra coisa, nessa questão orgânica, eles também prezam pelo bem-estar animal. Então o tipo de criação vai ser diferente, aí vem aquelas galinhas, ovos, nossa, agora eu buguei. Galinhas livres de gaiolas, isso, ou cage free, então elas conseguem circular ali, ela tem um espaço maior. E isso não quer dizer, quando a gente volta para aquela questão do preço, o que muitos produtores estão percebendo que esse investimento em uma melhor qualidade, ele vai ter uma produção mais consistente, vai ter menos doença, e no final das contas esse investimento ele recupera ali depois, quer dizer, a produção dele, a perda, eu não tenho percentual de perda de produção de uma granja, mas o percentual dos orgânicos é assim, ele acaba aproveitando muito mais. E tem crescido o consumo de orgânicos. Se a gente olhar para as pessoas estão mais atentas. Sim, nos últimos 2 anos, teve um crescimento aí de 16% dos orgânicos. Então é um número significativo. E isso acaba barateando, né? Porque você tem um volume maior, de novo, assim, incentivar o consumo de orgânico, porque quanto mais se consomem, mais você tem uma demanda para aquilo e fica mais fácil de produzir. Compensa eu não ter uma monocultura, exaurir uma terra e tá fazendo essa coisa rotativa. Porque para o agricultor, a hora que ele faz essa rotatividade que você mencionou logo no começo, é fundamental para a terra. Porque cada vegetal chupa mais um nutriente do que o outro. Se eu só chupo sempre mesmo, não adianta, né? Eu preciso uma vez chupo uma coisa, outra vez chupo outra. E é isso. E aí você falando me fez lembrar de uma empresa também que está em crescimento, que é o Mercado Diferente. Que eles entregam cestas em casa só com produtos orgânicos. Então eles buscam os produtores orgânicos e aí você não sabe exatamente o que é, né? Isso, não. É uma surpresa. Mas é muito legal o site deles, porque você vai falando quantas pessoas moram na sua casa. Aí você fala, o que você tem preferência? Você pode escolher até, se eu não me engano, 3. Né? 3 entre frutas, verduras e legumes, você pode escolher 3 itens da sua preferência. O resto eles falam que é da caixinha de surpresa. Mas isso força você a gente volta para a monotonia alimentar, volta para a conservação. Isso é muito legal. São todos assuntos que são linkados. A partir do momento em que você tem uma coisa nova na geladeira, você não repete todo dia a sua feira e a sua lista de compras. Você pode ter monotonia na lista de compra de produto de limpeza, porque esse daí não vai mudar mesmo, né? Então você pode ficar fixo nesse. Mas quando você tem essa novidade, um dia vai chegar um quiabo. Aí assim, maneiras de preparar o quiabo. Vai chegar... Aí vocês buscam a receita lá no site da Paula, Pitadas e Palpites. Tem coisas que você não tem hábito de comer, é muito legal, você fala assim, nossa, que coisa boa. Não, e aí tem coisas que você acaba esquecendo, né? Essa semana eu fiz um canapé em vez de usar pãozinho, eu usei o rabanete. E deixou aquela coisa crocante. Então a hora que você recebe uma cesta dessa de produtos orgânicos com novidades, você busca criatividade. E no episódio anterior a gente até falou sobre como os vegetarianos eles acabam se diversificando bastante. Então essa diversificação é uma coisa muito legal na alimentação. E aí você tem produtos que são mais saudáveis, né? Não só o fato de não ter agrotóxico, mas os orgânicos eles têm se mostrado por ter mais polifenóis, uma maior teor de vitamina C. Isso porque, como eles têm às vezes um estresse maior da terra, vamos dizer assim, porque eles têm que se defender sozinhos. Eles meio que eles aumentam a produção deles de polifenóis e aí acaba você consumindo um produto que tem mais antioxidante.
E tem, assim, alguns produtos orgânicos que acabam se destacando. Quer dizer, a banana orgânica, a produção tem crescido muito, tanto de banana como maçã. A alface é imbatível, mas assim, quem já comeu um alface orgânico e comeu outro alface, o alface orgânico você não precisa de mais nada, né? Você pode comer um maçã. Ele é maravilhoso. Não, é bom. É uma coisa gostosa, assim, você sente o sabor. E não é, assim, uma coisa que dá uma das frutas que você percebe uma produção horrorosa quando não é orgânico, é o morango. Que tem gosto de plástico algum, né? Você tem morango o ano inteiro, que não é para ter o ano inteiro. Porque não é safra, não é o período dele. Não tá na época. Imagina, na época do calor, o morango é muito sensível, né? Então ele gosta do frio. E aí no calor, verão, morango. Aquele 40 graus no Brasil. E aquele morango assim, gordo. Não tem que vai como. ter gosto de quase isopor. É o isopor vermelhinho. Quem precisa desses alimentos sofre um pouco. Por exemplo, um restaurante que tem no cardápio morango. Eles sofrem bastante porque muitas vezes o morango sobe de preço e também ele não fica tão gostoso. Mas assim, essa é a vantagem dos chefes que fazem cardápios sazonais. Eu ia falar disso. Então tem crescido muito isso também, de cardápios sazonais dentro dos restaurantes e inclusive o uso de produtos orgânicos dentro de restaurante. Porque barateia muito, quer dizer, você vai comprar um produto em que está na safra, o teu custo é ínfimo, é um produto com custo muito mais barato, independente de ser orgânico, mesmo os orgânicos, os não orgânicos têm um custo mais barato. Quando ele está fora, vira uma coisa absurda. Então essa coisa assim, é uma onda de chefes também que tem se adaptado e entender o movimento da terra. Você estava falando da sustentabilidade. Então isso faz com que assim, a pessoa apoie movimentos sustentáveis. Né? Isso é uma das formas, né, de apoiar o movimento sustentável. Não, você vai crescendo a importância, assim, o que é ser sustentável? Fala-se tanto em ESG, né? Assim, a parte da sustentabilidade é isso, você entender a rotação. Você sabe o que é a sigla ESG? Environment, social e governança. É meio que estratégias de saúde e governança. Governança são boas práticas, então você pode... Global também, né? Envolve o termo global. Mas é governança. Government. De governança, que é assim, justamente é você apoiar movimentos que são inclusivos, que não discriminam, são empresas que assim, que não têm políticas de discriminação das pessoas. E você pode ter, falando assim, junto com os orgânicos, são siglas complementares, né? Você pode achar que isso é para uma empresa, não é? Você pode adotar dentro das as boas práticas da governança e da cidadania, se adota dentro da sua casa. A hora que você consome produtos de boa qualidade, que não maltratam os animais. Você tem várias políticas que vocês fazem no dia a dia que levam a isso. É que dentro da nutrição a gente também tem esse outro lado que a gente olha de estratégias de saúde e o consumo de orgânicos está incluso também nessas questões de quanto mais você difundir, assim, a hora que o cara percebe que para produzir um orgânico ele vai ter incentivo, ele vai ter mercado para, não adianta ele consumir, dar um trabalho enorme, tem que fazer tudo isso e ninguém consome. A hora que ele começa a entender que é um movimento que está crescendo, que ele tem o apoio, que tem profissionais da ciência falando, quer dizer, a nutrição entra lá dizendo, olha, você vai escolher um tomate orgânico que é delicioso, que você não precisa pôr nem sal nem nada, ou você vai comer um outro tomate cheio de agrotóxico que você não vai ter gosto de nada. Que não faz bem à saúde. E não faz bem à saúde. A hora que você tem profissionais reforçando esse comportamento... E a gente tem que saber, né? Que a gente lava os alimentos, mas mesmo assim, as pesquisas mostram que ainda se permanece, né? Mesmo com a lavagem em água, então... E aí você já mesmo colocando no hipoclorito. Hipoclorito é, assim, uma prática que a gente tem que fazer, mas que ela reduz a carga de micro-organismos, né? Então...
consumir produtos orgânicos é a garantia que você realmente está consumindo aí produtos que estão não só pensando na sua saúde, pela redução, né, pelo não uso do agrotóxico, mas também pela questão do mundo, né, da sustentabilidade, de um cuidado maior aí com o futuro, né, das próximas gerações. Não, senão, assim, chega num momento que não vai ter e vai todo mundo comer a mesma coisa. Então, voltando para os restaurantes, é muito legal esse movimento. Tem a coisa do slow food, que assim é outro movimento, assim, de respeitar o tempo da maturação, da produção, da cocção. Mas na hora que você faz um cardápio, que eu estou usando o que eu tenho, é o menu do dia do chefe, ele só vai lá e compra tudo fresco e faz. Quer dizer, o produto não vai estragar, porque ele está lá fresco. E você vai ter uma variedade de alimentos enorme. Sim. Eu acabei de lembrar de uma outra coisa, né, que me perguntam muito. A questão orgânico não é a mesma coisa que integral. São coisas diferentes e isso me remeteu ao arroz integral. Porque às vezes a gente pensa em orgânico, é o que você falou, pensa em fruta, verdura e legume. Mas a gente às vezes também tem arroz que é orgânico. Né? E então, não necessariamente é integral. Não. E a mesma coisa pode ser que o arroz seja integral e orgânico. Então, o integral, ele está relacionado ali ao grão do arroz. Se foi processado ou não. Isso. O orgânico, ele está relacionado à produção desse arroz, como foi feita a produção desse arroz. Não, é que todos esses termos acabam se confundindo. Parece que coloca tudo numa cestinha e tem gente que fala, não quero nem saber disso. Mas, de novo, nos supermercados, como a gente falou no episódio anterior, a parte dos produtos veganos e sem glúten, estão crescendo. Nas gôndolas do supermercado você já consegue ver gôndolas específicas de orgânicos. E aí é um cuidado que os supermercados têm que ter, e os produtores locais, para não misturar produtos que sejam orgânicos com produtos que não sejam orgânicos. Por isso que estão sendo, senão dá aquela contaminação cruzada. E aí você tá achando que você tá comendo um ou outro. E já ouvi histórias de produtores que produziam orgânico em um lugar e não orgânico no outro. E aí ele despachava como tudo orgânico. Mas aí teve denúncia e tudo mais. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Tem entender assim, o que você está consumindo. E essa coisa do consumo consciente faz muita diferença, né? Saber o que você está comendo, qual é a origem, e por isso que você começa a ler. Quer dizer, a gente teve um outro episódio da rotulagem, e o orgânico está muito claro no rótulo. Foi o 10º episódio. Foi nesse episódio da rotulagem, porque essa é a paixão da Larissa, era a rotulagem, então assim, a lei saiu. Não, mas assim, a hora que a lei foi aprovada, o seu entusiasmo foi enorme, ela fez vários posts explicando, e é muito legal que tem vários e vários posts, Larissa, explicando os rótulos. A hora que você começa a decifrar o que está escrito no rótulo, você entende a importância de ter o selo que é orgânico, que está atestando daquele produto. Isso. E aí, para ele ser comercializado no supermercado, ele tem que ter como orgânico, né? Ser comercializado como orgânico, ele tem que ter lá o selo. Não, então se você, assim, fazendo um mix, né, assim, eu não vou comprar tudo, eu tô acostumado com uma feira, eu compro esse que vem mesmo, que tá mais barato, tá tudo certo. Sim. Mas assim, tentar provar de vez em quando, né, para perceber a diferença. Eu fiz outro dia no forno umas cenourinhas orgânicas que eu comprei, que eram menores. Ficou lindo, porque eu cortei no meio e era abobrinha orgânica menor também. Então eu fiz uma travessa grande só com cenoura e abobrinha e coloquei no forno. Mas assim, foi um sucesso. Acabou, foi o que mais acabou primeiro. Né? Porque assim, aquele prato que fica colorido e saboroso. Saboroso. É saboroso mesmo, né? Você fala assim, nossa, que coisa. E é o sabor do alimento. Que a gente muitas vezes não conhecia aquele sabor, né? A gente não sabe qual é o gosto. Você tem o aroma, teve a Larissa, um tempo atrás, fez um post muito legal dos sucos, que eram todos assim, aromatizados com isso. Não tem nada, suco, fruta não existe ali. Tem aroma disso, açúcar. Só 50%, 42%. Conservante, etc, etc. Então você não sabe qual é o gosto. Aditivos alimentares.
E às vezes como eles tiraram o suco, eles acabam colocando aroma para dar o então assim, a hora que a minha sugestão é comecem a reparar o que é um produto orgânico. E tem sucos que são orgânicos. Que são ótimos. Tem opções de sucos orgânicos. Tem sucos de uva orgânico, sucos de maçã, sucos de uva, que são maravilhosos, assim, que não tem adição de açúcar, nem conservante, nem nada. E uma outra dica, o que eu escolho? Para mim fica caro comprar todos os alimentos orgânicos. Tem pesquisas que mostram que os alimentos que têm maiores índices de agrotóxico é o pimentão, o tomate e o morango. Então, às vezes, se eu for comprar esses alimentos, eu dou preferência por orgânicos. Sim, Pode porque ser uma saída também. São alimentos que têm mais água, né? Assim, quer dizer, o morango tem muita água, o tomate tem muita água, então ele absorve tudo lá dentro, assim, do que tem alimentos mais sequinhos. E assim, tem alguns, por exemplo, maçã. Tem alguns estudos que mostram que se você tira a casca da maçã, você diminui a concentração de agrotóxico. Porque assim, tem dois tipos de agrotóxico, né? Tem um que já penetra do alimento e não tem como retirar, e tem uns que ficam na casca. Então, é nesse sentido. Mas aí você tira a casca, que é onde tem mais fibras, vitaminas e minerais. Então... É um dilema. Dá preferência. Pelo orgânico. Mas come a casca. Da maçã é aquela coisa que eu sempre escutei. E aí tem até um ditado americano, né, que diz a apple a day, keep the doctor away, né? Que é uma maçã por dia e deixa o médico longe. Porque é uma coisa... Essa eu nunca ouvi. Não! Nossa, é pequenininha. Adorei. Você comendo uma maçã por dia... vários benefícios. Você acaba, assim, tendo uma alimentação, mas você introduz, assim, você vai tendo os bons hábitos. Não é que você acorda um dia e você fala assim, nossa, hoje eu vou ter bons hábitos. Não. Bom hábito é uma coisa que você vai cultivando. E é aquela coisa, que nem escovar o dente, né? Você criou o hábito de escovar o dente, de lavar o rosto, de usar protetor solar. Você vai criando hábitos e com a alimentação é a mesma coisa. E você percebe a diferença no teu organismo. Então, assim, a hora que você começar a consumir, optar por alguma coisa orgânica, você começa a perceber a diferença que faz. Então, acho que resumindo aqui, a gente tem que pensar que o orgânico, ele é mais saudável, não só do ponto de vista da sua saúde, mas também da sustentabilidade. E ele também tem um sabor melhor, um aroma. Então não tem por que não dar uma chance, né? Assim... Só que sim, o custo é uma das coisas mais faladas, né? A questão do custo dele. Mas se você tiver a oportunidade, dê a chance aí para os orgânicos. Bom, perguntas assim podem mandar aqui pra gente, quer dizer, no meu Instagram, Pitadas e Palpites, no da Larissa, que é @larissa.angeloco. E assim, ela sempre responde, e acompanhar um pouco. A gente vai fazer uma edição de todas essas explicações, porque é quase uma enciclopédia aquele Instagram. Tem assim várias e várias coisas. Eu tenho muitas receitas, mas ela tem a parte dos rótulos, o que pode, o que não pode, isso é um mito, o que faz bem, o que não faz. E são pequenos, e aí você vai mudando, assim, se você conseguir mudar um hábito por mês, ao longo de um ano, você mudou 12. Já é alguma coisa. E, aliás, o próximo episódio, a gente tá chegando, se aproximando aí próximo do final do ano. E aí a gente vai começar a falar aí sobre essas mudanças, o que a gente pode levar pro próximo ano. Exatamente. E o que a gente pode fazer com essas festas, essa chegada aí do final do ano. E cada vez começam mais cedo, né? Porque assim, amigo secreto é assim, do dia 24 de dezembro já tá no dia 15 de novembro hoje em dia, né? Já tá aquela coisa assim, a pessoa tem tantos grupos diferentes, assim, essa expansão do WhatsApp é bom, mas em alguns momentos é trágico, né? Porque você já tem grupo disso, tem grupo daquilo, tem grupo daquilo. E ao menos você encontra as pessoas uma vez por ano. Então, assim, daqui pra frente a gente vai estar falando muito disso, porque todos esses encontros pressupõem comidas, bebidas e nada... alegrias. Então a gente fica por aqui, muito obrigada e até a próxima. E continue nos acompanhando no podcast Descozinhar.